Condensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. O professor Marcelo Seráfico, da Universidade Federal do Amazonas, sociólogo Marcelo Seráfico, hoje comenta sobre o que aconteceu no fim de semana em um festival de música, o Lollapalooza, que foi realizado no fim de semana em São Paulo. Não está sabendo? A questão é a seguinte: algumas manifestações políticas por parte de artistas foram realizadas durante o Lollapalooza. E aí nós tivemos uma decisão da Justiça proibindo algumas manifestações políticas. Aliás, proibindo toda e qualquer manifestação política durante o festival, durante o Lollapalooza. E é sobre esse tema que vai falar agora Marcelo Seráfico, sociólogo, conosco. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu com a artista Pabllo Vittar nesse final de semana, que foi alvo de uma tentativa de censura patrocinada pelas forças políticas que apoiam o senhor presidente da República, né, e acolhida por um membro do Poder Judiciário brasileiro. Felizmente, essa medida não teve efeito, pois houve um erro de procedimento, e foi impossível acionar, digamos, aquelas pessoas que seriam alvo da censura. Se nós ficarmos só nisso, nós podemos apenas dizer, olha, que bom, não é, que a medida, que a censura não foi cumprida, que bom que esses setores que pretendem censurar a sociedade brasileira não tiveram êxito no seu intento. Mas me parece que a situação é expressiva de um problema muito maior e muito mais sério, não é, que é uma tentativa de tutelagem, de cerceamento e de castração de uma série de direitos que foram duramente conquistados pela sociedade nacional e particularmente por aqueles setores da sociedade nacional comprometidos com a democratização dessa sociedade e, de modo muito mais particular, por aqueles setores da classe trabalhadora, não é, que ao longo de décadas vem sendo objeto de profunda exploração e de formas de dominação que implicam, inclusive, a proibição da organização política, a proibição da veiculação de determinadas ideias, de determinadas aspirações de transformação social. E me parece que é diante de uma situação desse tipo que nós estamos agora. Não é? Quer dizer, se a gente amplia um pouco o quadro, quer dizer, sai para a circunstância desse festival de música que está acontecendo no Brasil e extrapola para tentar entender a situação mais ampla vivida pela maioria dos brasileiros, nós vamos entender que estamos diante de formas variadas de impedimento do avanço da democracia, ou eu preferiria dizer da democratização. E pior ainda, nós já estamos vivendo dentro de uma realidade em que todas ou muitas das conquistas democratizantes da sociedade brasileira experimentam um claro processo de retrocesso. Não é? Vejam, o problema se dá agora, nesse caso, de maneira mais expressiva, num ato cultural que tinha, como todo ato cultural tem, uma expressão política. Né? Eu digo todo ato cultural tem porque toda letra de música, toda peça de teatro, toda manifestação de pintura, enfim, as artes compreendem uma dimensão política que tem a ver com a visão de mundo de quem as produz. E isso é muito bom, é assim que deve ser mesmo. O problema é o seguinte: agora se pretende caçar, proibir, evitar que artistas manifestem suas perspectivas e seus pontos de vista. Não é? Alega-se que isso tem a ver com o contexto eleitoral de 2022. Mas notem, ali não havia campanha, ali não havia manifestação vinculada sequer às eleições. Havia apenas a manifestação de uma simpatia por um candidato e de antipatia por outro. Por outro lado, nós assistimos o quê? A presidência da República, com recursos públicos, fazer, aí sim, claramente campanha para 2022, sem que haja medidas de fazer cumprir a lei que impede esse tipo de ação. Porque aí sim estamos diante de campanha eleitoral antecipada. E essa é a dimensão, digamos, estritamente política do fato.
Mas, como eu vinha dizendo, nós estamos sendo, já há alguns anos, não é, há mais de 5 anos, objeto de várias medidas que têm a ver com a eliminação de direitos democráticos, de direitos que foram conquistados ao longo de muitos anos para que a sociedade pudesse democratizar-se não apenas do ponto de vista político. Quer dizer, a política é uma dimensão da democracia, que tem a ver com a possibilidade de expressão da opinião, tem a ver com a possibilidade de organização, tem a ver com a possibilidade de participação do processo decisório. Agora, nós temos outras dimensões da democracia, que são, por exemplo, a da cultura, quer dizer, essa que tem a ver com a possibilidade de acesso aos bens e à produção cultural do país e do mundo. Quer dizer, isto tem sido caçado também aos sujeitos, inclusive pela forma como algumas instituições que estão vinculadas à produção de cultura ou de informações que gerarão cultura, como são os arquivos públicos, não é? Que são fontes espetaculares, tanto para a produção científica quanto para a produção cultural, como outras instituições, museus. Essas instituições têm sido tratadas com desdém pelo governo federal em particular, mas de uma maneira geral por governos desvinculados de compromissos democráticos. E não apenas isso, de maneira muito mais profunda, os trabalhadores principalmente, mas o conjunto da sociedade tem sido vítima e objeto de perdas de conquistas muito importantes que tem a ver com o direito trabalhista, que tem a ver com o direito previdenciário, que tem a ver com o direito ao acesso, por exemplo, a uma boa escola pública, a uma boa universidade pública, porque o governo, ou os governos, melhor dizendo, vem caçando ou impedindo que sejam feitos os investimentos adequados para que essas condições básicas sejam dadas a todos. E mais ainda, do ponto de vista do trabalho, uma parcela significativa, mais de 15% dos trabalhadores, em alguns estados até 17%, 19%, estão desempregados. Outros tantos desalentados, outros ainda trabalhando como trabalhadores intermitentes, uberizados. Quer dizer, um sujeito, uma pessoa que trabalha assim, adoece um dia, perde, se não a vida, pelo menos a saúde, né? Pelo menos fica prejudicada a sua participação na vida social e econômica do país. Então notem, e hoje esse clima reacionário é o que predomina no país. É o que predomina porque é o que está à frente da formulação de políticas públicas ou da liquidação, que é o que temos visto, na verdade, de políticas públicas. A questão que se coloca é a seguinte: quem se beneficia desse tipo de medida? Quem ganha com a castração da democracia? Quem são os beneficiários desse processo que nega à maioria do povo participação nas riquezas da sociedade, participação nas instituições da sociedade, que nega à maioria do povo a possibilidade de expressar seu descontentamento, que nega à maioria do povo a necessidade de se integrar à vida da sociedade de uma maneira digna, portanto, com direitos, com renda, com a possibilidade de se organizar, com a possibilidade de se manifestar politicamente. As pessoas que militam por esse tipo e defendem esse tipo de postura autoritária, agora adotada por um juiz, estimulada por um presidente e agenciada por advogados, precisam ter suas posições contestadas, na medida que essas posições são absolutamente contrárias a qualquer perspectiva de democratização. Estejamos falando de que polo ou matiz político e ideológico que queiramos. Na verdade, nós estamos diante de um processo em que temos um presidente da República que tem a sustentação de um certo número de cidadãos que entendem a sociedade como uma espécie de objeto em suas mãos, e não como produto de uma participação ampliada, polêmica, conflitiva, sim, mas que precisa ser um projeto de redução de desigualdade, de ampliação da igualdade entre os indivíduos e grupos sociais e de ampliação também das possibilidades
de liberdade entre nós, que não é apenas a liberdade econômica para ganhar dinheiro, mas é a liberdade que deriva da possibilidade de participar da economia, não é? E ter uma vida digna. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês, com a esperança de que nós sejamos capazes de não apenas militar pela democracia, não apenas defender a democracia, mas de fazer com que essa defesa se torne objetiva em políticas, não é? Que a sociedade brasileira saia dessa situação grave em que vive, em que as perspectivas autoritárias pretendem se manter e talvez até se ampliar. Muito obrigado.